Fala pessoal, hoje nós vamos comentar sobre um cidadão de origem alemã que mora lá no norte global, fugindo para a Argentina. Só que nós não vamos falar sobre o período logo após a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar sobre Peter Thiel, entre aspas, tá? Indo morar na Argentina, virando um cidadão da Argentina. E nós vamos explicar essa história para vocês e mostrar como isso se conecta a uma tendência maior que tem a ver com os bilionários, principalmente os bilionários da tecnologia, tá? Nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política. Qual política, pessoal? A política da classe trabalhadora. Se vocês curtem o nosso trabalho aqui, deixem um like, se inscrevam, vejam maneiras de apoiar. Temos a lojinha da Soberana ali na descrição também, no comentário fixado, mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Ok, pessoal, se vocês não sabem quem é o Peter Thiel, nós vamos falar de novo aqui uma introduçãozinha para ele. Mas nós temos uma foto dele do lado de quem aqui? Vocês estão ligados? Esse aqui é Elon Musk. Mesmo sendo mais novo do que ele é hoje, tinha essa carinha, coitado, e o cabelo dele tava indo embora, tá ligado? Então tem essa foto famosa do Elon Musk virando calvo, só que o que pouca gente sabe é que do lado dele nessa foto, eu também só descobri isso recentemente, nós temos o Peter Thiel aqui. Como vocês podem ver, eles estão do lado de um computador que está escrito PayPal. Por quê? Porque eles fundaram o PayPal juntos e o cartão aqui, ó, deles está escrito X e X.com. Então, desde essa época, o Elon Musk já tinha a ideia de chamar tudo de X, né? Porque ele é muito descolado, uau! E tal, e já tinha o cartão do X.com na época do PayPal. Tá, mas nós não vamos falar do Elon Musk hoje, nós vamos falar de outro bilionário arrombado, que é esse aqui, o Peter Thiel. Quem é esse cara, tá? Ele é reconhecido por seus investimentos em coisas que basicamente deram muito certo e ele ganhou muito dinheiro com isso. Ele foi o primeiro grande investidor no Facebook, investindo $500 mil, que depois viraram vários milhões, bilhões no futuro. Ele não vendeu, digamos, todas as parcelas dele ali ainda, mas ele tem muita grana dentro do Facebook. Foi um cofundador do PayPal, como mostrei para vocês, e ele foi um dos fundadores da Palantir, uma empresa que a gente está falando sempre aqui, mas é basicamente uma das mais importantes empresas do eixo maligno, quero dizer, do complexo militar e de inteligência dos Estados Unidos. E ele também é alvo de diversas especulações e teorias da conspiração, exatamente porque ele tem um ativismo político e um ativismo antidemocracia muito forte, tá? Ele é um cara que ele é extremamente pró-tecnologia, eu vou botar entre aspas aqui. Ele tem uma obsessão pela saúde do corpo dele, pela talvez até a imortalidade, viver para sempre, e pela figura do anticristo, que ele fala que quem é o anticristo são aqueles que se opõem ao progresso tecnológico. Ele diz que o progresso tecnológico é inevitável e as pessoas que se opõem a isso, obviamente, são o demônio, são o anticristo. E tem diversos vídeos dele falando esse tipo de coisa. Então tem ele falando, por exemplo, que a política é um entrave e que a gente tem que buscar a tecnologia, que é uma maneira da gente passar por cima da política. Tem uma entrevista que um cara pergunta para ele sobre as coisas que ele propõe, que ele acredita, e uma hora o entrevistador diz algo assim: seria uma tragédia se pessoas morressem, se a humanidade tivesse fim. E daí ele hesita um pouco, ele tipo assim, não sei se eu acho que seria uma tragédia. Então assim, um cara do bem, sabe? Um cara muito gente boa. Mas, por que nós estamos falando dele hoje, né? Porque ele quer se tornar um hermano, ele está procurando o que a gente vai chamar de um plano B, com um B bem grandão de bilionário. Nós vamos trazer uma fonte aqui para vocês, e essa primeira aqui é meio que uma piada, tá? Por quê? Porque o Condzilla.com tem um site de notícias, vocês sabiam? E daí quando eu tava pesquisando sobre essa história, eu achei, né? Porque o bilionário Peter Thiel está se mudando para a Argentina. Curiosidade para vocês, esse na realidade é um artigo que eles pegam em parceria com outros sites. Esse aqui é um artigo do Infomoney. E essa foto que não tem nada a ver, que é as comidas da Bíblia, superfoods, não sei o que, eu fiquei me perguntando por que ela tá aqui. E ela tá aqui porque ela é um dos artigos relacionados que tá aqui no Infomoney, tá? Então eu fiz uma investigação paralela aqui para vocês, uma investigação bônus. Mas eu vou ler um pouquinho dos parágrafos desse artigo aqui porque é interessante. Por que o bilionário Peter Thiel está se mudando para a Argentina? O artigo começa descrevendo um clube argentino lá, que eu imagino que deve ser um clube de classe média alta, que tem um campeonato de xadrez. E daí eles falam, mas tinha um cara diferente lá, Peter Thiel estava participando do campeonato de xadrez. Aí eles dizem assim: Thiel, que segundo os participantes não jogou mal e terminou em terceiro lugar,
havia deixado recentemente suas casas em Los Angeles e Miami para fincar pé a milhares de quilômetros de distância, na capital argentina. Nos últimos 2 meses, Thiel se reuniu com o presidente Javier Milei e seus ministros, comprou uma mansão em um dos bairros mais exclusivos de Buenos Aires e organizou um jantar com economistas locais em que falou sobre o anticristo, um de seus temas favoritos, segundo autoridades argentinas e pessoas a par da sua rotina no país. Então, eu não tô brincando, ele gosta muito do tema anticristo. Só que assim, o que tá rolando aqui não é uma simples afinidade pelas medialunas, aquele croissantzinho, né, argentino, ou uma nova oportunidade de investimento. Na realidade, faz parte de uma estratégia que o Pedrinho já faz em alguns outros lugares, tá? É um negócio que ele faz há bastante tempo. Ainda esse outro trecho do artigo. O empresário de 58 anos tem o hábito de manter países reserva, entre aspas. Nasceu na Alemanha, cresceu nos Estados Unidos, obteve cidadania da Nova Zelândia em 2011 e solicitou o passaporte de Malta em 2022. Pessoas próximas dizem que a ida à Argentina faz parte de uma estratégia de proteção que ele cogita tornar o país um plano B. Entre os motivos apontados para a mudança estão a preocupação com o futuro dos Estados Unidos, especialmente a possibilidade de uma votação na Califórnia que pode criar um imposto de 5% sobre o patrimônio de bilionários. Coitado. E riscos que Thiel costuma mencionar publicamente, como a guerra nuclear e a perda do controle sobre inteligência artificial. Sim, ele também é um dos bilionários que estão na questão do medo existencial da inteligência artificial, e eu acho que para bilionário faz sentido porque eles têm medo de muito poucas coisas, tá? Eles têm medo realmente que algum desastre climático ou um desastre com, por exemplo, uma inteligência artificial que ganha superpoderes e destrói a humanidade, é disso que eles têm medo mesmo, e de levar imposto no lombo, né? Mas tem um outro histórico maior do Peter Thiel, que é investir nos projetos de criação de alternativas à democracia liberal. A maior expressão desses projetos são o que o pessoal chama de cidades privadas, que tem alguns exemplos, que é a Prospera, em Honduras, Neom, na Arábia Saudita, e Lavasa, na Índia. Esse tipo de cidade é projetos urbanos que são planejados e administrados por empresas ou consórcios privados com alto grau de autonomia em relação ao Estado, onde, em vez de um governo eleito, elas vão ser geridas pelo quê? Como se fosse uma empresa, com regras, serviços, segurança e até formas de justiça que vão ser definidas por contratos, tá? A promessa desses projetos costuma ser o quê? Eficiência, meu. Não tem burocracia. Mas na prática, tá? Um dos efeitos que tem é a substituição de direitos universais para todas as pessoas que moram lá a um acesso condicionado à propriedade ou à capacidade de pagamento. Ou seja, pessoal, é um retorno a lei existe para quem tem dinheiro, o voto existe para quem tem dinheiro, para quem tem propriedade, e se você não tem isso e você não se adequa às regras do ambiente aqui, você simplesmente não pode fazer parte dessa cidade. O seu lugar não é aqui. A ideia é mesmo um retorno pré-democracia, mesmo a democracia burguesa que a gente tem hoje, tá? Um outro exemplo desse tipo de coisa que o Peter Thiel investe muita grana é o que eles chamam de seasteading, que é meio que essa mesma lógica das cidades privadas, só que levada ao mais extremo, porque é criar cidades flutuantes no meio de águas internacionais, onde tu não vai ter jurisdição de nenhum estado lá. E deles sempre falam que a ideia desse tipo de coisa é, imagina, meu, vai ter uma cidade lá que não tem lei nenhuma, então nós vamos poder experimentar novos modelos de governo sem interferência do Estado, vai ser muito foda, meu. Só que na prática isso é meio que uma política de saída, fuga da legislação e da influência dos governos. Eles estão buscando fugir dos impostos, fugir de regulamentações ambientais, fugir dos direitos trabalhistas e do controle democrático da sociedade sobre as coisas que eles estão fazendo. É um discurso libertário no sentido, né, mais original da palavra, só que ele resulta na criação, na realidade, de enclaves para elites, de sociedades onde quem manda é quem tem poder e quem tem dinheiro, controlando, por exemplo, toda a infraestrutura, todas as leis do local. E o Seasteading, especificamente, tem uma coisa que se chama o Seasteading Institute, que ele foi fundado pelo Patrick Friedman, que é o neto, né, do economista neoliberal Milton Friedman, muito conhecido por ser o cara que ele meio que criou esse esqueleto, assim, teórico e legislativo para o neoliberalismo, para os governos poderem dizer, na realidade, quando eu estou desregulamentando, quando eu estou sucateando a estrutura do Estado, eu estou fazendo isso porque isso é melhor para todo mundo. Então ele deu, né, a justificativa teórica para os governos meterem no rabo dos trabalhadores e dizerem, não, cientificamente, teoricamente, isso é a maneira mais correta da gente agir. E por que então, né, dado esse histórico do Peter Thiel e isso que ele fez, a Argentina é o lugar que ele está escolhendo agora?
Porque ele é um país infame pelo quê? Por suas crises econômicas, a desvalorização da sua moeda, a instabilidade política, né, a mudança rápida de governos, todas essas coisas que são tensas tecnicamente. Só que agora o que eles têm lá? Eles têm Javier Milei, el león, el loco, o cara, né, que bebe supostamente 8 mangos loucos todo dia e se caga. E como a gente sempre fala aqui, o projeto anarcocapitalista barra ultraliberal barra libertário de desmonte do Estado, ele não é um projeto de empoderamento do povo. Na realidade, ele acaba sendo um projeto de entrega do poder político na mão das elites econômicas. Então a ideia do Peter Thiel, quando ele se aproxima de um projeto exatamente que nem o do Javier Milei, é a transição do que existe, que é uma democracia burguesa, uma democracia falsa, tá? Onde as únicas pessoas que têm direito a voto é quem tem muita grana. Essa é a sociedade que a gente vive hoje. Mas eles querem transicionar isso para uma espécie de monarquia com um véu de modernidade. Basicamente o que a gente chama que é uma tecnocracia. Eles querem dizer assim, não, foda-se. Quem manda é essa casta aqui mesmo, essas pessoas que têm grana, essas pessoas que têm as condições e os meios, e daí depois tudo se organiza em volta disso, né? Não tem participação popular, não tem democracia. Então, embora vocês vão encontrar em algumas das fontes falando sobre isso, eles dizendo que é um lugar bom para um bilionário investir por causa da desvalorização da moeda, a desvalorização dos terrenos, a desvalorização dos imóveis e o controle de inflação que o governo Milei conseguiu, né? Porque, óbvio, se tu não tem povo vivo, se tu não tem a economia rodando, as pessoas tendo acesso a nada, tu realmente não tem inflação, né? E esse tem sido o resultado das políticas econômicas do Milei. Tu pode até olhar os resultados econômicos e dizer, nossa, essas métricas estão melhores, mas o povo tá se fudendo lá na Argentina. E isso tudo causa o quê? Também ativos desvalorizados, o que pode ajudar, por exemplo, um bilionário a comprar várias coisas, vários negócios, várias terras, vários imóveis na baixa e daí depois é só para cima, né? Porque qualquer valorização vai ser um baita investimento. Tem tudo isso, mas o aspecto principal dessa aproximação parece ser exatamente a possibilidade da Argentina ser um laboratório regulatório para ele. Uma oportunidade para uma pessoa que nem o Peter Thiel moldar as políticas do país inteiro de uma maneira que vai servir aos seus interesses privados de uma maneira muito mais direta, né? Então a gente pode, por exemplo, fazer uma comparação com o que aconteceu com o Chile do Pinochet, que tem essa grande contradição de ser uma ditadura extremamente repressiva, onde a economia buscou se moldar sob esse paradigma mais libertário e liberal econômico possível, só que não é uma contradição, né, pessoal? Porque o que acontece é que esses projetos econômicos, eles são extremamente centralizadores de poder nas elites econômicas e são extremamente antipopulares. Então, é necessário uma repressão, é necessário um governo repressor para que esse tipo de coisa possa ser implementado. Então, enfim, tem tudo a ver. E um exemplo disso que a gente está dizendo para vocês são os cortes, as desregulamentações de todos os setores que estão sendo feitos pelo Milei. Vocês podem lembrar ele olhando cada um dos ministérios e dizendo afuera, afuera, todas essas coisas vão embora. E lembrar que essa é a definição do que a gente chama do neoliberalismo. Não é o governo se retirando de lugares onde a iniciativa privada pode atuar. Na realidade, é o governo gerando novos mercados para a iniciativa privada atuar. É o governo deixando essas brechas para alguém ganhar dinheiro em cima de uma coisa onde antes não dava para ganhar dinheiro. Além disso, o que o governo Milei tem feito também? Legislações para IA e criptomoeda que são extremamente liberais, que deixam rolar tudo. Então, recentemente saiu umas notícias que nós provavelmente vamos explorar isso um pouquinho melhor, mas tem muito poucas fontes boas sobre isso. Talvez eu tenha que procurar fontes diretamente argentinas, tá? Que é a proposta de empresas geridas por inteligência artificial sem nenhum humano, tá? Eu trouxe uma matéria da Reuters aqui. O título da matéria é basicamente: sim, eles querem fazer isso, mas na prática eles não vão poder ter zero humanos, tá? Eles estão falando que sempre vai ter que ter alguém para se responsabilizar pela inteligência artificial, mas o plano deles é que eles poderiam ter uma empresa onde todo o fluxo de dinheiro, todas as decisões poderiam ser tomadas sem nenhum humano. Alguém ia poder botar um pouco de dinheiro em uma inteligência artificial e isso pode rolar na economia argentina. Além de várias legislações para criptomoedas para tentar virar uma espécie de hub de investimento de criptomoeda que nem outros países, como por exemplo El Salvador, têm tentado fazer. Outra coisa que eu deixei aqui para vocês também foi esse vídeo aqui falando sobre os planos que eles têm para investimentos de data centers. Então eles já estão se oferecendo para botar data centers, por exemplo, da OpenAI lá com investimentos bilionários. E se vocês estão achando que já ouviram por aí essa ideia de uma empresa totalmente gerida por inteligência artificial, eu vou recomendar para vocês aqui o nosso gameplay desse jogo, que é o Universal Paperclips, que é um jogo que fala exatamente sobre esse tema.
Mas para finalizar esse papo aqui sobre a Argentina, vocês precisam saber também que essa aproximação não se limita apenas aos nossos irmãos ali. O senhor Pedrinho Thiel também está fazendo visitas desse mesmo teor ao Paraguai. Outro país, né, que tem um governo que está buscando exatamente esse tipo de estratégia de atrair investimentos do exterior. Tá assim, pessoal, conclusões para vocês, tá? O que a gente precisa entender é que isso aqui não é uma coisa, obviamente, saindo do nada, não é apenas investimentos inocentes, né, de uma pessoa que está tentando valorizar melhor o seu dinheiro. Nós temos documentado tendências assim e falado em vários vídeos do canal. Então a gente já falou várias vezes, por exemplo, sobre o DOGE, que era aquele órgão que o Elon Musk tinha dentro do governo dos Estados Unidos, que era usado para substituir profissionais de carreira, profissionais capacitados, que são muitas vezes ou eleitos ou concursados por tecnocratas que são escolhidos a dedo pelos bilionários. Eles estavam botando pessoas de confiança dos bilionários ali dentro das agências para basicamente fazer as agências funcionarem à revelia da lei, à revelia dos melhores processos. Quando o Dodge acabou, Elon Musk e Trump brigaram, ficou muito feio para a opinião pública continuar mantendo isso, surgiu outra coisa, que a gente já fez vídeo também, que é o National Design Studio, que basicamente é o Dodge 2. Ele é um departamento lá do governo dos Estados Unidos que, sob o pretexto de atualizar a infraestrutura tecnológica digital do governo, tem construído uma estrutura digital paralela do governo dos Estados Unidos. Então também fizemos um vídeo sobre isso. Se vocês quiserem mais detalhes, vamos deixar aqui em cima, vamos deixar lá no final para vocês. A gente tem a Palantir do Peter Thiel e outras startups que estão construindo uma estrutura empresarial de repressão que os governos podem usar. E basicamente sob o controle do governo dos Estados Unidos isso. E a gente tem essa tendência mais geral da burguesia em todos os países buscando essas estruturas de governos privadas, que daí, na real, elas servem os interesses privados exatamente como a democracia burguesa faz, mas elas visam acabar com as brechas para a participação popular, para a democracia, para que exista uma certa pressão para que os governantes não façam exatamente o que as elites querem. E daí, para finalizar aqui, eu queria fazer um leve desabafo para vocês sobre essa questão, essa lorota liberal, essa lorota libertária e anarcocapitalista da liberdade com a destruição do governo, apenas baseada na liberdade individual. Porque assim, há uns quase 15 anos atrás agora, tá, pessoal, eu era anarcocapitalista. Eu olhava essas coisas libertárias aí e dizia, pode crer, cara, isso é foda, isso faz sentido para mim. E por quê, tá, pessoal? Porque a política na democracia burguesa que a gente tem, esse sistema político que a gente tem, ele é extremamente quebrado. Ele não serve o povo, ele não funciona. A gente vê as coisas que não andam, a corrupção, a influência do setor privado nas políticas e a gente pensa, eu vou fazer o meu. Eu sei que eu posso confiar em mim mesmo e eu sei que eu trabalho direitinho. Então, por que só não me deixam fazer a minha coisa sem interromper o que eu tô fazendo? Isso é muito sedutor, tá? Isso é a base de toda a política libertária, de toda a política liberal, de toda a política anarcocapitalista. É muito sedutor, é muito legal. Porém, pessoal, na prática, quando o indivíduo tem poder demais, não existe esse vácuo de poder e não existe esse poder soberano sobre cada um como a gente gostaria que existisse. Na prática, os indivíduos que têm muito poder e que acumularam esse poder baseado no capital, pois estamos na sociedade capitalista do capital, eles vão mandar em você, eles vão criar essas estruturas de poder que os anarcocapitalistas acreditam que eles estão desmontando como estruturas paralelas, exatamente como está acontecendo, exatamente como a gente está mostrando aqui que o Peter Thiel e outros bilionários estão fazendo. Então, embora seja difícil, pessoal, se organizar num grupo de interesses, debater o que é melhor, organizar uma democracia interna, lutar pelo que é melhor pelo grupo, com todas as contradições, com todas as discussões, com todas as brigas. Embora isso seja difícil, isso é milhões de vezes mais democrático e milhões de vezes mais efetivo e melhor, né, para o indivíduo do que essa total destruição do poder coletivo. Essa é uma das grandes dialéticas, umas grandes contradições. Nós precisamos construir poder coletivo para que o indivíduo possa florescer. E o que esse projeto do Peter Thiel, o projeto dos bilionários, e que vocês, anarcocapitalistas e liberais, que eu acredito que muitos são bem intencionados, né, e não gostariam de viver numa sociedade repressiva, vocês apoiam isso, mas sem querer, né? O que esse projeto faz é uma destruição do coletivo que acaba por desembocar na destruição também do individual. É impossível o individual florescer nesse ambiente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um assunto que tem muito pouco conteúdo em português no YouTube, então se vocês quiserem mais coisas assim, por favor, deixem nos comentários, apoiem, deem like para que o nosso trabalho possa continuar, beleza? Nós nos vemos na próxima e tchau!